Você sabe o que é intertextualidade? Nós já falamos sobre isso, mas vem relembrar e também aprender um pouco mais sobre esse assunto? Olá, eu sou a professora Gislane Tessarola, estamos no SEAD Centro de Ensino à Distância e aqui você encontra aulas, planos de aulas e atividades para você que é aluno e para você que é professor aproveitarem tudo de bom que tem aqui no nosso canal. Bom, hoje nós vamos falar sobre a intertextualidade, quando os textos se encontram. E aqui a gente vai ter um guia visual sobre o diálogo constante entre a literatura, a arte e a cultura digital. Porque, na verdade, a intertextualidade ela é um diálogo. Ela é um diálogo entre diferentes manifestações artísticas. Ela é um diálogo entre o que nós estamos vendo em um texto e muitas vezes todo o conhecimento cultural e conhecimento de mundo que nós temos. E nós podemos perceber esse diálogo se estivermos atentos. Então, o desafio dessa aula é esse aqui, ó. Você sabe o que é intertextualidade? Sabe identificá-la em textos? Vamos aprender? O que é intertextualidade? É o fenômeno em que um texto retoma elementos de outros textos já existentes. Essa conversa acontece através de referências, que podem ser citações diretas. E aí, quando a professora fala de referências, eu estou falando assim, ó, quando dentro de um texto, ou até mesmo dentro de um anime, ou dentro de um filme, você tem uma fala ou um trecho escrito que é exatamente igual ao de outro texto, ao de outro filme. Vocês já viram isso, né? Eu já vi isso em filmes, em animes, até mesmo em textos escritos, partes iguais que são referências. E às vezes isso pode acontecer através de uma paródia, você copiando um texto, algumas partes de um texto e modificando outros pedaços, né, outras partes. E pode acontecer também só como uma pequena citação ali que remete, que te lembra, né? E às vezes não é só escrito, não, né? Por exemplo, você pega um filme e aí tem uma imagem exatamente igual, ou pelo menos reproduzindo a imagem de um outro filme, como se fosse uma citação direta. Isso é uma intertextualidade, porque é como se tivesse um diálogo entre esses dois filmes ou entre esses dois textos. E quando você vê aquilo, você já lembra do outro, né? Então, isso é intertextualidade. Outra maneira de fazer intertextualidade, através das alusões, sugestões indiretas. Então, fazer alusão a alguma coisa é você fazer com que a pessoa se lembre de algo que já foi visto ou dito em algum lugar, mas sem dizer exatamente igual, só fazendo uma alusão, uma memória daquilo. Fazer alusão é fazer uma memória de alguma coisa, né? Relembrar alguma coisa ou remeter a alguma coisa, né? Através de uma imagem, através de um comentário, através de um pequeno trecho também, que não é idêntico, não é uma citação direta, mas é uma alusão. E depois, através de retomadas, a reutilização de temas, de personagens ou estilos. E aí é bem engraçado, porque quando a gente vai assistir anime, tem muito isso, não é? Um estúdio, ele pega um estilo de outro estúdio e usa na produção de um novo anime. Isso é uma retomada. No Demon Slayer, por exemplo, que é esse anime que está fazendo muito sucesso aí, o pessoal relaciona muitos personagens a personagens da vida real. Inclusive, o pessoal faz muita brincadeira entre o Muzan e o Michael Jackson, não é? O pessoal brinca muito, faz muita meme, muito comentário, né? Faz comparações. Então, isso é uma retomada, você pegar personagens que já existem e usar esses personagens em outros animes. É claro que com algumas modificações, mas que a gente imediatamente identifica. Então, isso também é um tipo de intertextualidade. E agora eu sei que vocês entenderam, não é? Bom, onde encontramos esse diálogo? O diálogo não está apenas nos livros. Ele faz parte do nosso diálogo cultural. Nós podemos encontrar na literatura e no cinema, com os exemplos que eu dei agora para vocês, na música e no teatro, né? E também nas artes e nas mídias digitais. Então, vou citar alguns exemplos aqui. Na literatura, tem um poema do Gonçalves Dias, que é muito conhecido, que fala assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? Antigo e tal, muito conhecido. Aí veio um outro moço lá e fez um poema falando assim: na minha terra tem Palmeiras, Corinthians e outros times.
E aí ele já muda completamente o rumo. Então ele começou com a referência do poema do Gonçalves Dias, mas começou a falar de futebol, Palmeiras, Corinthians e outros times. E aí ele vai falando. Então, citação da literatura. No cinema, tem um filme que chama Pânico, que é de terror, não é? E aí veio um outro cara e fez o Pânico, que era um filme de humor, que era só piada com toda a história do Pânico, né? Ele pegou o mesmo personagem, mas aí o filme virou só uma palhaçada. Então a gente teve ali o quê? Uma intertextualidade, um diálogo entre aquele primeiro filme e aquele segundo, né? Na música, no teatro, algumas peças teatrais que citam músicas, que citam um trechinho da outra música. Nas artes visuais, gente, o pessoal adora a Mona Lisa. Já viram quantas propagandas, quantas imagens são criadas usando a imagem da Mona Lisa? A Mona Lisa é um quadro muito famoso, não é? Só que as pessoas fazem memes com a Mona Lisa, as pessoas fazem propagandas com a Mona Lisa. Então, isso é uma intertextualidade, é uma conversa, um diálogo entre a obra que surgiu primeiro e as obras que estão surgindo agora. Então, isso é intertextualidade, é uma conversa entre diferentes expressões artísticas, usando a citação direta, a alusão, tudo aquilo que a gente viu no slide anterior. Estudo de caso, o tema da passagem do tempo. Vamos comparar como duas linguagens diferentes tratam o mesmo assunto. Veja bem, do lado de cá eu tenho um trechinho de uma crônica, que é o gênero que nós estamos estudando nesse bimestre, e do outro lado eu tenho uma história em quadrinhos. Olha o que a crônica diz. O relógio na parede não apenas marca as horas, ele mastiga nossos minutos com uma precisão cruel, transformando o agora em ontem, antes mesmo que possamos respirar. Vocês observaram que essa crônica aqui, né, escrita numa linguagem até mais formal, né, ela faz a gente refletir sobre a passagem do tempo e como agora vira ontem em pouco tempo, né, em poucos segundos. E aqui a história em quadrinho, ó, o tempo passando, o barulho do relógio, tic-toc, e esse tic-toc, bip, né, são barulhos de relógio, de despertador, e aqui a gente tem uma ampulheta. E se você observar, a mão do cara aqui, ó, tá se dissolvendo como se fosse uma areia, né? A areia da ampulheta, do tempo que está passando. O tempo passa para nós envelhecemos. Então ele falou a mesma coisa que o outro texto tinha falado, falaram sobre o mesmo tema, só que com linguagens completamente diferentes. E aí, às vezes, cai uma questão lá na prova que pergunta assim: leia o texto 1 e o texto 2. Imagina que o texto 1 fosse a crônica e o texto 2 fosse a história em quadrinho. E aí vem uma pergunta, né? Podemos afirmar que os dois textos tratam do mesmo tema, estabelecem um diálogo, uma intertextualidade? Aí o aluno fica boiando. Não entende nada. Por quê? Porque não aprendeu isso. Então, presta atenção. Aqui existe uma intertextualidade. Os dois textos dialogam, eles falam sobre o mesmo tema, o mesmo assunto, a passagem do tempo, não é? A passagem do tempo que corrói os nossos dias, como foi citado na crônica, né? Que também nos envelhece. Daí a gente poderia fazer várias reflexões. Isso é intertextualidade. E perceber isso entre um texto, dois textos, é muito importante, né? Analisando as diferenças e semelhanças. Ambos os textos utilizam a metáfora para expressar a rapidez da vida e a sensação de perda de um momento presente. A crônica usa a intensidade da linguagem verbal, adjetivos e verbos fortes. A história em quadrinho usa a mancha gráfica, ou seja, os desenhos, as imagens e os textos escritos, e a interatividade entre a imagem e o texto para criar um impacto visual na modernidade, né? Então, a gente observa isso, ó, o impacto visual misturando imagem e texto, né? Bom, os dois falam, né, sobre o mesmo assunto com as suas semelhanças e diferenças. Observar isso é observar a intertextualidade. Outras formas de intertextualidade. Então, essa habilidade que a gente está trabalhando também nos convida a analisar a paródia, que é a recriação de algo, de um texto, de uma música com um tom mais crítico ou humorístico, como foi o caso lá do poema que eu citei para vocês do Palmeiras, Corinthians e outros times, ele deu um tom mais bem-humorado, né, ao poema que já existia. Nós também podemos falar do pastiche,
que é a imitação do estilo de outro autor ou gênero. Então, a gente vê muito o pessoal fazendo imitação do Charlie Chaplin, não é? Do cinema mudo. Então, aqui tem um exemplo de pastiche. E o trailer honesto, que é uma retomada satírica de obras cinematográficas, que é o exemplo que eu dei para vocês do filme do Pânico, né? Que ele retoma com uma linguagem mais satírica, mais crítica. Por que isso é importante? Saber relacionar textos e assuntos nos permite ser leitores mais críticos. Ao identificar uma referência, você compreende a intenção do autor e percebe como a cultura está em constante transformação e reconstrução. Ou seja, tudo que a gente vê tem uma ligação com outra coisa que já foi criada, que já foi dita, e saber perceber isso nos torna leitores mais críticos, capazes de compreender, por exemplo, por que um autor está retomando o outro, qual o objetivo, por que ele está repetindo ou citando algo que já foi dito. Ele quer que você vá na obra original, né? Ele quer dizer, olha, eu concordo com isso que foi dito, ou então quando ele faz uma sátira, não, eu discordo completamente do que esse outro autor disse, tá vendo? E isso, a cultura de mundo nos ajuda muito nisso. Quando nós vemos diferentes tipos de filmes, quando nós assistimos a jornais, quando nós temos hábito de leitura, nós somos capazes de identificar a intertextualidade, porque nós temos mais conhecimento cultural. Por isso é tão importante o acesso à cultura, teatro, filme, livros, para que nós sejamos pessoas mais inteligentes, mais cultas e também com uma maior capacidade de ler o mundo à nossa volta. A gente já falou sobre isso aqui, né? Como identificar a intertextualidade? Ative o seu repertório. Então você pensa, esse tema ou personagem me lembra algo, alguém que eu já vi, um filme, um outro anime, uma série, um texto que eu já li, um poema que eu já ouvi? Depois, observe o estilo. O autor está emprestando ou pegando emprestado o jeito de escrever de outra pessoa? Nos animes a gente observa isso muito, né? O autor pegando emprestado o estilo de desenho, o estilo de animação, né? Então, isso é muito bacana. Procure a finalidade. Por que essas referências foram colocadas pelo autor? Por que ele colocou essas referências aqui? Ele queria mesmo criticar? Ele queria homenagear? Ou ele queria gerar uma reflexão? Tá vendo? A gente vai pensar sobre isso. Então, nessa aula, nós aprendemos o que é intertextualidade, como ela aparece nos textos, nas músicas, nas mensagens, nos memes, nas propagandas, nos animes, e como identificar essa intertextualidade. Eu espero que não tenha ficado dúvidas, e se tiver ficado, você pode voltar e assistir a nossa aula de novo. Eu vou terminando por aqui, até a próxima aula.